Graças, paz, igreja, PG falando aqui, continuando o nosso capítulo 4 sobre os 5 solas da reforma. No vídeo anterior, vimos que o sola escritura é o alicerce de tudo, somente a escritura como autoridade final. Hoje chegamos ao segundo sola, talvez o mais pessoal de todos, porque ele responde à pergunta que todo ser humano faz em algum momento da vida: como eu me salvo? O que preciso fazer para ser aceito por Deus? E a resposta da reforma, tirada diretamente da Bíblia, é sola fide, somente pela fé. Mas espera aí, pastor, eu sempre ouvi que para eu ser salvo, eu preciso ter fé, mas eu preciso ser uma pessoa boa. Não é assim? Essa é exatamente a confusão que sola fide vem desfazer. Ela é uma das confusões mais antigas e mais perigosas da história da igreja. Explica melhor. Ok, vamos ver com cuidado o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Então, o sola fide afirma 3 coisas com precisão. A primeira, somos justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus somente pela fé em Cristo e em sua palavra, e não por obras. Romanos 3:28 é direto. Concluímos que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. E Romanos 5:1 acrescenta: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Destaco aqui paz com Deus. E isso é importante justamente para não termos ansiedade sobre se fizemos o suficiente para termos paz. A segunda afirmação do sola fide é que a fé é o único instrumento pelo qual recebemos a justiça de Cristo. Note a palavra instrumento. A fé não é mérito. A fé é a mão estendida que recebe o presente. O mérito é de Cristo e somente de Cristo. Gálatas 2,16 é cristalino, sabendo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também nós cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Peraí, pastor, é impressão minha ou esse versículo falou a mesma coisa 3 vezes? Exatamente. A Bíblia não trabalha de forma dissertativa, Deus trabalha de forma repetitiva. Ah, mas eu vi uns negócios de pedagogia aí que ficar repetindo as coisas não funciona direito. Essa é uma má pedagogia, porque quem criou o homem foi Deus, e ele sabe como é que a cabeça do homem funciona. Por isso que o pessoal de propaganda, marketing, repete a mesma coisa para ficar gravada na cabeça da pessoa. E a Bíblia faz o mesmo, e esse versículo faz o mesmo. Ele insiste em dizer que a justificação é pela fé e não por obras. Ok, entendido. Mas qual é a terceira afirmação? A terceira é que obras não contribuem para a nossa justificação em nada. As obras são fruto e não causa da justificação. Guarde bem esse texto, Efésios 2, de 8 a 10. É um dos textos mais importantes de toda a Bíblia quanto a esse assunto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja que primeiro vem a salvação pela graça mediante a fé, e depois vem as boas obras como consequência, nunca ao contrário. Pastor, então as obras não importam nada? Não, elas importam e importam muito, mas no lugar certo. As obras não salvam, mas quem é salvo produz boas obras. Explica melhor. Ok, pense em um laranjeiro. Um laranjeiro não produz laranjas para se tornar laranjeiro. Ele produz laranjas porque já é laranjeiro. Da mesma forma o crente. Ele não faz boas obras para se tornar filho de Deus. Ele faz boas obras porque já é filho de Deus pela fé em Cristo. Ok, está começando a fazer sentido. Então vamos lá, para entender a profundidade do sola fide, precisamos olhar para o contexto histórico que a tornou necessária. Na igreja medieval, a justificação era vista como um processo. Não era uma declaração instantânea e completa de Deus, mas uma jornada de fé, mais obras, mais sacramentos, mais penitências. Então a graça era infundida, quer dizer, derramada no crente, como se fosse uma substância. E o crente ia gradualmente se tornando justo, misturando fé com seus próprios méritos. Mas isso pode trazer um pouco de confusão, com certeza, porque daí surgiram as indulgências que vendiam literalmente a redução da pena. Redução da pena? Redução da pena onde?
redução da pena no purgatório. Você pecava, morria pecador, e aí pagava as indulgências para que a sua pena fosse reduzida lá. Era como se a graça de Deus tivesse um preço de tabela. Então você ia, se confessava ao seu líder religioso, e ele tinha uma tabelinha das coisas que você precisava fazer para ser perdoado ou abater a sua pena. E foi exatamente essa uma das coisas que acendeu a revolta de Lutero em 1517, quando ele pregou as 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Ah é? E quando foi que caiu a ficha de Lutero? Quero dizer, o que ele leu na Bíblia para achar que isso estava errado? O texto foi Romanos 1,17, que diz: o justo viverá por fé. Aí então a luz se acendeu, ele teve um insight. E aí esse texto bíblico começou a atormentar Lutero, porque ele via a justiça de Deus como algo ameaçador, aquele padrão impossível no qual um Deus muito exigente condenaria a toda a humanidade. Mas quando ele compreendeu pelo Espírito Santo que a justiça de Deus é uma justiça que Deus dá e não que Deus exige, tudo mudou. A justiça de Deus é recebida pela fé e não produzida por nós. Poxa, pastor, muito profundo isso, hein? Exato, e essa é uma compreensão muito necessária. Deus declara justo o pecador por causa da justiça de Cristo. Uma justiça imputada, creditada a Ele. Porque veja bem, não é a nossa fé que nos salva, é Cristo quem nos salva. A fé é só um instrumento pelo qual nos unimos a Ele, a Cristo. Sola Fide rompe definitivamente com a ideia de que a salvação se baseia em fé mais obras e com a ideia de que os sacramentos atuam como meios automáticos de justificação, independentemente da fé. Nossa, pastor, coitada da turma daquela época, hein? Que deve ter gente que foi pro inferno achando que tinha sido justificado pelas indulgências. É aí que nós temos que tomar cuidado, porque o Sola Fide não é uma história só do século XVI. Ela é uma necessidade urgente hoje, dentro das igrejas evangélicas. Ah, é, pastor? Opa, o que eu já vi de igreja pregando que se você não for ao culto, você perde a salvação ou você não está salvo. Ah, é? Opa, já vi muito pastor dizendo, olha, vai ter culto. E se você não estiver no culto e Jesus voltar, você fica. Mas pelo Sola Fide, essa é uma mentira cabeluda. Uma mentira horrorosa e blasfema. Mas vamos a 4 explicações práticas que precisamos ter sempre diante dos nossos olhos. A primeira aplicação, resistir à evangelicalidade, que coloca a fé no pastor, nos métodos, nas campanhas. Explica melhor. Hoje existe uma cultura evangélica que diz, nem sempre com palavras, mas com as práticas. Se você seguir este método de oração, se jejuar tantos dias, se semear para esse ministério, Deus vai abençoar você. E isso não é sola fide. Isso é o sistema medieval com roupa nova. Peraí, pastor, o senhor está falando que as igrejas evangélicas reformadas de hoje estão fazendo a mesma coisa que a igreja medieval fazia? Exato. Porque a nossa fé é em Cristo e não em técnicas ou em pessoas. Tenso. Muito tenso, mas vamos para a segunda aplicação, que é rejeitar qualquer ensino que diga você será salvo se fizer X, Y ou Z. Toda vez que alguém coloca uma condição humana como requisito para a salvação, para justificação, o evangelho está sendo adulterado. E como já vimos em outros vídeos, Gálatas 1, 8 e 9 nos ensinou que mesmo que um anjo pregue outro evangelho, seja anátema. A salvação é pela graça, mediante a fé, como dom de Deus. Ponto final. O que passar disso é maldito. Malditérrimo. Vamos à terceira aplicação. Devemos ensinar que boas obras são evidências e frutos da fé, mas jamais a base da justificação. Tiago, no capítulo 2, do versículo 14 ao 26, é um texto que muitas pessoas usam para contradizer o sola fide, dizendo que Tiago prova que obras salvam. Mas veja que Tiago e Paulo estão falando de coisas diferentes. Paulo fala da justificação diante de Deus. Tiago fala da evidência da fé diante dos homens. Porque uma fé que não produz nenhuma obra não é uma fé verdadeira, é uma fé morta, segundo o próprio texto de Efésios 2:10. Por isso que obras produzidas pela fé verdadeira são a prova de que a fé existe e não a causa da salvação. Mas vamos à quarta e mais libertadora aplicação. Nós devemos descansar na obra completa de Cristo e não no nosso desempenho espiritual. Um dos maiores sofrimentos do crente que não entende o sola fide, e na verdade daí ele não é crente, é a ansiedade permanente de
não saber se fez o suficiente. Ah, pastor, mas essa é uma dúvida comum, hein? De vez em quando eu fico perguntando, será que eu orei bastante? Será que eu jejuei o suficiente? Será que eu me arrependi direito? Legal, porque o Sola Fide responde isso. A base da sua aceitação diante de Deus não é o seu desempenho, é a obra perfeita e completa de Cristo. Poxa, pastor, mas isso está tirando um peso do meu coração. E é para tirar mesmo, por isso que Jesus disse que o fardo era leve e o jugo era suave. Mas antes de fecharmos esse vídeo, vamos reunir os textos-chave que sustentam o Sola Fide. Romanos 1,17, o justo viverá por fé. Romanos 5,1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Gálatas 2,16, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. E Efésios 2,8-9, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. 4 textos, uma verdade. Somente a fé em Cristo somente. Poxa, pastor, Sola Fide é ao mesmo tempo a coisa mais humilhante, mas a coisa mais libertadora que eu já ouvi. Legal, me explica melhor. Humilhante porque tira todo o meu mérito. Mas é libertadora porque me diz que não preciso me salvar. Cristo já fez isso por mim. Ótimo, você acabou de pregar o evangelho. É exatamente isso. Sola Fide humilha o orgulho humano e liberta o coração ansioso. Não é o que você fez, faz ou fará por Cristo que te salva. É o que Cristo fez por você. E no próximo vídeo vamos ver o terceiro sola, que é o coração de tudo isso, Solus Christus. Somente Cristo como único mediador ou representante. Porque na nossa igreja só vai para o inferno quem quiser, então... Leia a Bíblia, estude a Bíblia e medite na Bíblia.